Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos ainda, continuando em falar sobre a África. Nós vamos falar um pouco sobre a rainha Maqueda e o rei Salomão. Segundo a tradição, a poderosa rainha Maqueda, rainha do sul, cujos domínios se estendiam pela Etiópia, Sudão, Arábia, Síria e regiões da Índia, fora a Jerusalém para conhecer o sábio rei Salomão, filho de Davi e terceiro rei de Israel. E partiu de seu reino com uma caravana de 797 camelos carregados de tesouros. Lá, os dois soberanos estabeleceram acordos comerciais, pois a rainha controlava o comércio de ouro, marfim, pedras preciosas, óleos e especiarias. Maravilhado com a beleza de Maqueda, Salomão a convidou para uma ceia de despedida em seu palácio. Logo que voltou para o seu reino, a rainha teria tido um filho, chamado Davi. Quando chegou à idade adulta, o herdeiro teria retornado a Jerusalém e roubado a Arca da Aliança, contendo as tábuas da lei, levando para a capital, Axum. Em seguida, teria subido ao trono sob o nome de Menelik, o leão de Judá, fundando assim a dinastia conhecida como Salomônica. Menelik é considerado o primeiro Negusa, rei dos reis da Etiópia, herdeiro de uma dupla herança judaica e axumita. Etíope, ele é ainda um importante símbolo nacional da Etiópia nos dias de hoje. Desde o século VII a.C., os egípcios eles recorriam às alianças com os gregos para expulsar os invasores assírios e persas. Os gregos, no entanto, de aliados passaram a conquistadores. E em 332 a.C., Alexandre III da Macedônia conquistou o Egito. E a partir de então passava a fazer parte do Império Macedônio, e Alexandre seria aclamado faraó no tempo de Amon-Ra. O general Ptolomeu I, Sóter, foi designado para governar o Egito. E com a morte de Alexandre, 323 a.C., Ptolomeu tornou-se governante. E em 304 a.C., proclamou-se rei, fundando uma dinastia que governaria o Egito por 3 séculos, inaugurando um período que seria conhecido como Ptolomaico. E durante o reinado dos Ptolomeus, houve uma reorganização da agricultura e do artesanato. A importação do ferro favoreceu o aumento da produção e a difusão de novas ferramentas agrícolas, arados, enxadas, foices, machados. O Egito se tornaria o celeiro do mundo mediterrâneo, e provável que a produção agrícola tenha alcançado seu apogeu nessa época. Houve também uma grande imigração de gregos e outros povos, sobretudo hebreus, que se estabeleceram na região atraídos pela riqueza. A prosperidade econômica beneficiou os estrangeiros, que viviam uma situação bastante diferente do restante dos egípcios. Os altos funcionários do palácio e membros do governo eram estrangeiros, bem como os oficiais do exército. E na agricultura, os estrangeiros contavam com as melhores chances de se tornarem proprietários rurais. E esses fatores, aliados às pesadas taxas impostas aos camponeses egípcios, o trabalho obrigatório
na construção de canais, diques, nas minas e pedreiras. Estimularam os conflitos entre a população egípcia e os estrangeiros. E para a nova burocracia, a antiga escrita hieroglífica era muito complicada e os decretos passaram a ser redigidos em grego. Na escrita hieroglífica e na escrita demótica, uma versão mais simplificada da hierográfica. De início, os gregos recém-chegados tinham seus próprios deuses. No entanto, surgiu rapidamente uma associação entre certos deuses gregos e divindades egípcias. Assim, Osíris passou a ser representado como um velho barbudo parecido com o deus grego, Zeus, sendo cultivado como Serapis. Ísis seria representada vestindo uma túnica grega, e Horus, filho de Ísis, e Osíris, representado por um menino, geralmente com o dedo na boca e cultuado como Harpocrates. E durante o reinado, dos Ptolomeus, foi fundada a cidade de Alexandria, no local escolhido por Alexandre, e pela primeira vez na história do Egito, a capital seria deslocada para o litoral. Alexandria logo se converteu, não apenas na capital, como também na mais importante cidade do mundo helenístico. A cidade abrigava povos de diferentes línguas e percebia constantemente eruditos do império fascinados pela cultura egípcia. Lá moravam grandes estudiosos, como Arquimedes de Siracusa, matemático, Euclides de Alexandria, geometria, Cláudio Galeno, medicina, Cláudio Ptolomeu, astronomia. E a divisão social lembrava a sociedade egípcia tradicional. No topo estavam o rei e sua corte, os altos funcionários e o exército, e seguiam-se nessa ordem eruditos, altos negociantes, artesãos, pequenos comerciantes e escravos. A cidade era dividida em vários distritos, e o bairro real abrigava palácios rodeados de jardins, museu e a famosa biblioteca e o cemitério real. A parte oriental ela era ocupada por gregos e estrangeiros. E a parte do delta, próximo ao bairro real, era ocupada pelos judeus e a parte ocidental, pelos egípcios, e falavam-se várias línguas, grego, egípcio, arcaico e hebraico. E na ilha de Faros, em frente ao porto, erguia-se o famoso farol, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Um dos edifícios mais importantes era a biblioteca, que foi construída para guardar do saber da época. Lá se copiavam e traduziam manuscritos de diversas partes do mundo, e foram coletados cerca de 500 mil volumes, e em nenhuma outra parte do mundo helenístico existiu uma instituição do tamanho da importância da Biblioteca de Alexandria. Graças a ela, os homens daquela época puderam tomar contato com as tragédias de Esquilo, as comédias de Aristóteles e as histórias de Heródoto e Tucídides. E em meados do século I d.C., disputas pela herança enfraqueceram a dinastia de Ptolomeu. A independência ela foi perdida em 30 d.C., quando Cleópatra VII, última soberana ptolomaica, se aliou a Marco Antônio e perdeu o trono quando este foi derrotado por Otávio,
que incorporou definitivamente o Egito. O Egito já não era o celeiro do império, e esse papel passou a ser exercido pela província da África, o proconsular região ocidental da África do Norte, conhecido como Maghreb. E a partir do século II d.C., Alexandria continuou a prosperar como centro de articulação de rotas comerciais romanas. Também permaneceu como centro da cultura grega. Durante o primeiro milênio antes de Cristo, populações de cultura pastoril e seminômade espalharam-se pela região norte do continente africano. Mais numerosos, mais planícies e vales, e essas populações se dividiam. A oeste, os povos Mauro. No centro do leste, os Núbida e os Getulo, e o sudoeste, os Garamante. No início da era cristã, enquanto a África mediterrânea estava sob o domínio romano, a África do deserto se transformava em uma imensa rede de rotas de mercadorias e eram trocadas no sul por ouro, marfim e escravos. E esses povos, na época, eles estavam organizados em grandes confederações. O camelo, introduzido pelos persas no Egito em torno do século V a.C., chegou ao norte da África no século I a.C. e depois do século II d.C., espalhou-se pelo Saara, e a sua posse alterou completamente a vida dos povos do deserto, já que era um meio de transporte ideal para o lugar. Um animal capaz de ficar sem água de 10 a 15 dias e resistir às grandes viagens e suportar cargas pesadas. Utilizados os camelos, as populações saarianas faziam o comércio de um lado ao outro do deserto e controlavam militarmente os caminhos dos oásis e as fontes de água e as pastagens. Os povos Garamante viviam nos vales do Fezzan, ou seja, no Ceará Central, entre fileiras de oásis, e praticavam a agricultura e o pastoreio. Organizaram-se em torno da cidade de Garana em uma confederação que incluía diversos clãs nômades e sedentários, que acabariam por dominar toda a região do Fezzan e regiões vizinhas. E a confederação, ela ocupava a posição comercial central entre as cidades litorâneas e os territórios do interior. Temidos pelos romanos, esses povos foram descritos por Heródoto como grandes guerreiros que atravessavam o deserto em seus carros puxados por 4 cavalos. E as extensas caravanas que cortavam o deserto eram uma combinação temporária de negociantes, carregadores, homens armados para defesa e viagens, e em função de sua duração, a extensão, duração e extensão, elas podem ser comparadas a reinos em movimento, a um chefe que impunha a disciplina e também era o representante nas transações comerciais com outras lideranças locais. E no sentido norte-sul, o principal produto comercializado pelos povos do deserto era o sal, adquirido a peso de ouro pelas populações das savanas ao sul. Tais populações se estendiam por uma vasta faixa compreendida entre o deserto do Saara e a floresta equatorial ao sul. E durante o segundo milênio, antes de Cristo,
As populações saarianas que haviam migrado para o sul em busca de terras mais férteis e fonte de águas, instalaram-se na extensa, vasta faixa de savanas, as curvas do rio Níger, no rio Senegal, e as pequenas comunidades praticavam a agricultura. Nas zonas próximas ao deserto, cultivavam pequenos grãos como o fônio e o milhete, mas ao sul cultivavam cereais como o sorgo e o arroz. E o cultivo de cereais e grãos e a abundância de pescado favoreceram o aumento da população. Nas zonas de estepe ao norte, grupos seminômades criavam gado e cavalos.